boa tarde, alunos do 4º ano da nossa educação remota, direto da Secretaria Municipal de Educação de Miracema. Hoje, terça-feira, vamos conferir aqui o nosso roteiro de hoje, ano de 2021. Estamos na semana 22, do dia 5 ao dia 9 de julho. Hoje temos aula aqui do dia 6. Eu sou a professora Rosimeiro Trini, a tia Meirinha, e vamos ter uma aula de revisão de matemática. Essa semana, alunos, é uma semana de revisão de conteúdos, fixação do conhecimento, fixação dos estudos, não é? E avaliações, para que aquela nota seja uma das melhores aí, lá com a professora de vocês, a professora da escola de vocês. Vamos lá comigo, então. Vamos passar pelo nosso canal do YouTube, que tem todas as nossas aulas, mas para isso, se inscrever é muito importante. Está inscrito no nosso canal, olha o nosso endereço aí, não é? E aqui, todas as aulas postadas. Vocês estando inscritos no canal, vocês terão acesso a todas as aulas do canal, poderão compartilhar, deixar um like e curtir sempre que quiserem a nossa aula, rever, assistir quantas vezes quiserem. Bom, temos também a nossa aula no Facebook da Secretaria Municipal de Educação. Olha essa página, alunos. Somos a educação em primeiro lugar no IDEB do Rio de Janeiro. Vocês são alunos da melhor educação do estado do Rio de Janeiro. Por isso, estamos aqui firmes, estudando todos os dias, ao vivo, aqui no canal. Olha que oportunidade para que a gente se mantenha sempre em primeiro lugar. Vocês são os melhores alunos dessa educação de qualidade. Vamos, então, acessar o Google Miracema EAD 2021 para chegarmos na nossa plataforma. Vocês vão clicar em Sistema EAD Municipal, Prefeitura Municipal de Miracema, no ano de 2021. E aí, vai abrir para vocês esta página que está aqui com muitas informações que vocês terão que ter atenção. Ensino Fundamental, clicar em primeiro segmento. Ano de escolaridade, 4º ano do Fundamental. E vamos consultar a plataforma que vai trazer numa próxima página para vocês as atividades já postadas, separadas por semana. Olha aqui, aula 22, do dia 5 ao dia 9 de julho. É só clicar aqui que vocês terão acesso às atividades da semana. Este quadrinho aqui também leva vocês aos nossos canais. Tem canal para o 1º ano, para o 2º ano, para a educação infantil, 3º, 4º, 5º ano. Tem educação aqui ao vivo, todos os dias, para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Miracema. E também outros alunos de outras cidades poderão estar conectados conosco também, podendo aproveitar este canal, que é o canal do conhecimento. Vocês vão aqui, clicar para consultar nesse quadradinho verde e chegar ao nosso roteiro, que vem com essa linda palavra que é gratidão. Temos que ser gratos o tempo todo, com todos aqueles que fazem com que nós tenhamos uma vida plena, uma vida feliz, que fazem de tudo, às vezes, para nos ajudar, para contribuir, estar ao nosso lado. Gratidão. Eu tenho muita gratidão por tantas pessoas. E você aí, aluno, tem muita gratidão? É preciso ter, e é preciso, estar com a gratidão sempre na nossa vida. Nós devemos ser gratos sempre. E essa palavra que nos leva, a essa reflexão, traz também, o endereço do canal do 4º ano aqui, mais uma vez, o endereço da educação remota do nosso canal aqui, ao vivo, todos os dias com vocês. Podem consultar nesse endereço também. O roteiro completo está aqui, certo? De todos os dias da semana e aqui separadinho de terça-feira, que hoje vamos ter uma revisão de matemática.
Os professores de vocês também estão acompanhando de perto pelo Zap aí, ó, chamando no Zap, toda hora atento a vocês, porque temos atividades no livro de matemática e também um vídeo sugestivo no YouTube que vai complementar a nossa aula, vai trazer para vocês também mais informações. Quanto mais informação, melhor, não é? A aprendizagem acontece com mais facilidade. Aproveitem, alunos. Vamos seguindo, então, hoje com a nossa revisão, que vai falar sobre medidas de massa e medida de comprimento. Esta página aqui de hoje, de atividade de hoje, é uma revisão, tá? E ela traz apenas atividades. As anotações, as informações sobre estes conteúdos, vocês podem consultar no nosso canal. Já tivemos aula sobre comprimento aqui, certo? Medidas de comprimento, medidas de massa. Já tivemos essas aulas aqui. Então, é só consultar e ir lá no canal mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes e consultar essas anotações. Medidas de massa, medidas de comprimento. Já tivemos essas aulas por aqui, mas mesmo assim, vamos dar uma revisada, vamos relembrar. Primeiro, completando o cabeçalho de vocês da atividade de hoje. Atenção, não deixe em branco. E aí, estão lembrados dessa tela? Medidas de massa, quilograma, o grama e o miligrama. Quilograma, medidas um pouco maiores, são pesos maiores, não é? Grama, pesos menores, o pacote de biscoito aqui ilustrando. E o miligramas, medidas bem menores, não é? A melancia, por exemplo, também é quilograma, porque ela pesa bastante, está numa balança, não é? O que usamos para medir a massa são as balanças. Então, ó, quilograma, grama e miligrama. Se vocês observarem, são medidas de massas diferenciadas. Pesa mais, médio e menos. E temos também, alunos, a tonelada, que é um peso maior, uma medida de massa mais pesada, né? São objetos mais pesados, são medidas de massas maiores. Por exemplo, um caminhão, um trem, não é? Precisa até de um guindaste para puxar, porque é muito pesado. É a tonelada. 1 tonelada, vamos ter 1000 quilos. Vamos ter esse raciocínio aí? Vamos mentalizar essa diferença aí de medidas de massa? Não é? Precisamos ter esses parâmetros, o que pesa menos, o que pesa mais. Medidas de massa. Vamos lá, então. Ó, 1 tonelada é um peso grande, são 1000 quilos 1 tonelada. 1 quilo tem 1000 gramas e 1 grama tem 1000 miligramas. 1 grama, né? Vamos agora fazer as atividades. Já está separadinha a atividade de hoje aí na mão? Impressa. Se não tiver impressa, vamos acompanhar pelo celular, pelo computador. Visualizem a atividade de hoje aí e vamos começar a responder, a completar estas atividades de revisão hoje aqui. No número 1, nós temos aqui, ó, complete as lacunas com quilograma ou grama. Tem um lembretezinho aqui logo ao lado, unidades de massas mais utilizadas. O que mais vemos no dia a dia, né, que a gente pode ver toda hora, com mais frequência, mais utilizada, é a grama, o quilograma e a tonelada, né? Então, se vocês observarem essas 4 aqui, ó, letra A, B, C e D, 4 aqui, ó, um saco de batata, o peso de um saco de batata, 4 informações. Um saco de farinha de trigo, o peso de um saco de farinha de trigo, o peso de um cacho de uvas, uvas pesa quanto? Pesa muito, pesa pouco, e um pacote de pipoca. Vamos imaginar um saco de batata. Vamos mentalizar aí, ó. Será como que é esse peso de um saco de batata? Um saco de batata é bem pesado. Eu não consigo levantar um saco de batata, nem tento. Um saco de farinha de trigo. Estamos falando de um saco de farinha de trigo, também muito pesado. Não é um pacotinho de farinha de trigo igual compramos no supermercado, no varejo. Né? Nós estamos falando de um saco
de farinha de trigo. Estamos falando também de um cacho de uva. Um cacho de uva é muito pesado? É pouco pesado? Que medida de massa é essa? Quanto pesa? E o pacotinho de pipoca? Quando passamos pelo pipoqueiro e compramos um pacotinho de pipoca, pesa muito ou é leve? É mais leve, é mais pesado? Esse exercício de hoje está levando vocês a terem esse raciocínio aqui ao equiparar esse peso, ao comparar um peso com o outro. E vocês vão completar com quilograma ou com grama. Quilograma pesa mais do que o grama, não é? Quilogramas são medidas de massa maiores. O grama, medidas de massa menor. O saco de batata, então, que é muito pesado, nós vamos comprar, vai pesar 60 quilogramas, não é 60 gramas. Um saco de farinha também, 50 quilogramas, porque o saco é pesado, né? Ele não vai pesar 50 gramas só, 50 gramas é muito pouquinho. Um cacho de uvas, aí sim, 250 quilos. Já pensou um cacho de uva pesando 250 quilos? A parreira de uva, vocês conhecem a parreira de uma parreira de uvas? Eu tenho uma parreira no meu quintal. Daqui uns dias ela começa a brotar e a produzir os cachos de uvas lindos demais. Então, cada cacho de uva daquele, se nós pudermos, né, aí ter um raciocínio lógico matemático, nós vamos saber que um cacho de uva não pode pesar 250 quilos, senão a parreira vai no chão, não é isso? Então, um cacho de uva ele vai pesar 250 gramas, não é? É mais leve. O pacote de pipoca também, coitado do pipoqueiro. Se o pacote de pipoca, cada um pesar 80 quilos, não dá, não é, alunos? Vamos ter aí o nosso raciocínio lógico-matemático. Vamos imaginar que o pacotinho de pipoca, ele pesa no máximo 80 gramas. Ele é mais leve. O que é mais leve é grama, o que mais pesado, quilogramas. Vamos pensar assim. Vamos ter essa equiparação, o que pesa mais e o que pesa menos. Vamos para a próxima atividade, número 2. Escreva a unidade de massa, ó, estamos falando ainda do quilo, né, do grama, do miligrama, que usamos para medir os objetos abaixo. Temos aqui, ó, pacote de arroz, um comprimido, uma televisão, um caminhão, um trem e um limão. Nós vamos utilizar ali o quilograma, né? Tem aqui, ó, unidades de massa aqui que medimos com quilograma. Podemos usar também a miligrama ou o grama. Vamos lá, então. O pacote de arroz, nós vamos no supermercado, compramos o pacote de arroz em quilograma. O comprimido é bem levinho, bem pequenininho, uma unidade de massa menor, miligrama. A televisão, ela pesa um pouco mais, não é? Ela não é miligrama nem grama, a televisão não é tão levinha assim. Então, a televisão, quilograma. E o caminhão, muito pesado, ninguém consegue levantar um caminhão. São medidas muito maiores, massas muito maiores, mais pesados. Então, para medir um caminhão, nós vamos usar a tonelada. No mínimo 1000 quilos um caminhão, não é? O trem também, o trem é muito pesado, tonelada. E o limão, se nós pudermos comparar, colocar um limão e uma televisão, o que vai pesar mais? Né? Televisão em quilo. E o limão? O limão é mais leve, não é? Um limão, nós vamos medir esse limão por grama. Escreva o nome de 3 coisas que compramos por quilo. Vamos no supermercado comprar em quilo o quê? O arroz, o feijão, não é isso? Vamos no açougue, podemos comprar carne, 1 quilo. E vocês também vão escrever 3 coisas compradas em gramas, que são medidas menores, pesos menores, mais leves. O que podemos comprar em grama? Vou na padaria comprar 250 gramas de presunto. Vou comprar umas 5 fatias, não é uma quantidade menor?
Pois é. Então, tem nome de coisas que compramos com quilo e coisas que compramos com grama. Vocês podem usar a criatividade de vocês aqui. Vamos imaginar, vai no armário onde a mamãe guarda as compras do mês de mantimentos, pode ir lá no armário e consultar o que está em quilo, o que está em grama e escrever. Vou trazer para vocês aqui algumas sugestões, tá? Ó, pacote de feijão, quilo. Pacote de farinha de trigo, quilo. E fardo de salsicha, também quilo. Por gramas, o queijo, presunto, carne. A carne moída, eu posso comprar 250 gramas de carne moída. Não é? Pouca carne moída, eu quero só um pouquinho. Posso comprar em grama. Vamos agora chegar aos instrumentos padronizados para as medidas de comprimento. Acabamos de ver medidas de massa. Vamos recordar um pouco a medida de comprimento? Vamos lembrar das extensões que medimos? Medidas de comprimento. Olha os instrumentos de medidas exatas aí, a régua, a fita métrica, a trena, não é? Usamos para medir o comprimento. Olha as unidades de medida aí do comprimento. Milímetro é a menor que tem, milímetro. Centímetro, dentro do centímetro nós temos o milímetro, não é? 1 centímetro tem 10 milímetros. O metro e o quilômetro. Mínimo, mais um pouco maior, metro maior e quilômetro bem maior. Olha esses exemplos aqui. A abelhinha, nós vamos medir em quê? Em quilômetro, uma abelha mede 1 quilômetro, 1 metro, né? 10 centímetros ou ela tem milímetros? Se ela for bem pequenininha, ela tem milímetros, não é? O bebê quando nasce, a criancinha quando nasce, que é nenenzinho, medimos em centímetro, porque quando o bebê nasce, ele ainda não atingiu uma medida maior de metro, não é? Tia Meirinha, por exemplo, tem 1,60 m, mas o bebezinho, quando nasce, tem apenas centímetros, não é? A casa, que podemos medir em metro, e a distância entre as cidades, não é? Os países, os continentes, são quilômetros. É uma distância maior, é uma medida maior. Então, olha as diferenças de medidas que usamos também com as figuras que eu trouxe para ilustrar aqui para vocês. Milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Medidas aí que tem cada objeto que nós apresentamos aqui. O milímetro nós representamos por mm. Estão lembrados, alunos do 4º ano? Ó, vamos aí. O milímetro é uma unidade de comprimento. 1000 milímetros corresponde a 1 metro. Então, dentro de 1 metro, nós temos 1000 milímetros, né? Olha a formiga aí, olha que nós medimos em milímetro. Uma formiga pequenininha, uma abelhinha, a ponta do lápis ou da lapiseira, não é? O grafitezinho ali, medimos em milímetro. E o símbolo mm. São medidas bem pequenas. O centímetro, representado por cm, a sigla de centímetro, existe 100 centímetros em 1 metro. A abreviação é cm. Então, para fazer 1 metro, eu tenho 100 centímetros. E o que nós medimos em centímetros? Podemos medir o nosso lápis, a nossa borracha, não é? O bebê, quando nasce, ele mede centímetros. Se vocês quiserem tirar uma dúvida, alunos, peçam à mamãe para olhar a certidão de nascimento de vocês. Vai mostrar com quantos quilos vocês nasceram e com quantos centímetros. Medidas de comprimento e medida de massa. Pois é, nós vamos aprendendo aí, consultando também a nossa realidade do dia a dia. O metro, olha a abreviatura de metro, é o M, é uma medida de comprimento utilizada para medir tamanhos e distâncias. É considerada a unidade fundamental. O metro é a base, não é? Então, são medidas de comprimento utilizadas em tamanhos e distâncias. Olha a casa que medi, né? A largura da parede, a altura, não é? O telhado, quantos metros tem? Ó, fica em casa, hein? Aí, a altura das pessoas, né? A altura aqui, ó, 1,75 m.
1,60 m, 1,30 m, para medir as pessoas, nós, né, as nossas medidas em metro e alguns centímetros, não é? Quilômetro, km, que é o símbolo, medida de comprimento correspondente a 1.000 metros. Então, 1 quilômetro, ele tem 1.000 metros. Então, são distâncias muito grandes. Uma ponte, por exemplo, bem com a extensão bem longa, ela pode ter quilômetros, não é? Então, ela é medida com quilômetro. A unidade de medida de comprimento aqui é o quilômetro. A distância entre as cidades, entre um país e o outro, não é? Um continente até o outro, quilômetros de distâncias, medidas bem maiores, alunos. Bom, depois de lembrar, né, dessas medidas de comprimento, vamos fazer a atividade de hoje. Indique a unidade mais adequada. Nós temos que ter uma equivalência. Vamos pensar. Distâncias menores, medidas menores, um pouco maiores, bem grandes, maiores ainda, milímetro, centímetro, metro, quilômetro, não é assim? Vai crescendo essas medidas. E nessa atividade, vocês vão indicar qual é essas unidades que vão corresponder aqui ao que se pede. Se é em milímetro a medida, se é em centímetro, se é em metro, se é em quilômetro. Para medir a altura de um bebê, o bebê quando nasce, ele tem 1 milímetro, muito pequenininho, ou ele tem centímetros? O bebê quando nasce, ele vai ter centímetro, é medido em centímetro. Para medir a altura de um prédio, em milímetro, em centímetro ou em metro? Metro, né? Tantos metros, tem 100 metros, tem 20 metros o prédio, 30 metros, são medidas aí de comprimento de altura de um prédio. A distância de Miracema a Santo Antônio de Pádua, para sair de Miracema e chegar lá em Santo Antônio de Pádua, eu vou andar milímetros, centímetros, metros ou vou andar quilômetros? Eu vou andar quilômetro, porque é uma distância maior, não é? Vocês já saíram de Miracema para chegar até Pádua? Foram a Pádua? Prestem atenção na estrada que tem umas plaquinhas. Essas plaquinhas indicam quantos quilômetros tem de distância a cada percurso que fazemos. Ok? Quilômetros, distância entre cidades é quilômetros, são medidas maiores. A espessura de um livro. Olhem para o livro de vocês aí, aluno. Peguem um livro de matemática aí. Qual é a espessura desse livro de matemática? Tem milímetro, tem centímetro, tem metro, tem quilômetro de espessura. Hein, alunos? Ele vai ter milímetro, né? É bem fininho. Tem livro de matemática que é mais grosso, né? E tem livro de matemática que é um pouco mais fininho. Então, milímetro. Vamos para a próxima atividade, então, aqui. Olha, essa atividade aqui é ótima para ilustrar essa aula de hoje. Nós temos aqui a régua, a unidade de medida que os alunos, o instrumento, né, que os alunos usam para medir. Vocês têm a régua de vocês aí? Pois é, a régua não pode faltar no estojo, né, do aluno. A régua é um instrumento para medir comprimento. Então, olha só, a régua é um instrumento de medida de comprimento. Observe e complete a medida de comprimento de cada objeto. Eu tenho um alfinete, um lápis, uma borracha e um pincel. E aqui eu tenho uma régua de 14 centímetros. Então, lembrada? Cada marcação, 1 centímetro da régua. E dentro do centímetro aqui nós temos os milímetros. Então, vamos lá. Esse alfinete, começo a medir do 0. A medida dele terminou, foi até o número 4. Então, esse alfinete ele vai ter 4 centímetros. 0, 1, 2, 3, 4 centímetros. É a medida do alfinete. A medida do lápis, o comprimento do lápis aqui, quantos centímetros? 9. Da borracha, 5. E do pincel, que é um pouco mais comprido, 14 centímetros. Observaram essa imagem?
ela ilustra muito bem, alunos. Ela mostra para vocês aí a diferença aí de comprimentos. Mais curtinho, mais comprido, um pouco maior, medidas em centímetro, porque nós estamos usando uma régua, tá? Então, do alfinete, nós vimos que o alfinete tem 4 centímetros, o lápis, 9 centímetros, a borracha, 5 centímetros e o pincel, 14 centímetros. Ok, alunos? Medidas de massa vimos por aqui, medidas de comprimento também, fizemos uma revisão e resolvemos todas as atividades. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de hoje, revisado esse conteúdo e que a avaliação seja excelente. Quero ver bons resultados, alunos. Vamos ficando por aqui. Nossa aula daqui a pouquinho está no nosso canal. Podem aí acessar quantas vezes quiserem. E vou deixando aqui meu tchauzinho para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês e se cuidem, alunos. Até amanhã, se Deus quiser.